Fala galera, beleza? Aqui é o Sabold. E hoje eu vou falar um pouco sobre o episódio 5 dessa quarta temporada de Shingeki no Kyojin. Ou melhor, o episódio 80. Já nesse início de vídeo eu quero fazer uma coisa diferente que eu geralmente faço lá pro final do vídeo, que é pedir pra vocês, convidar vocês a se inscreverem no canal, caso sejam novo e gostem do conteúdo, pra me acompanhar, né? E já quero pedir pra deixar aqui o like aqui no início do vídeo e é isso aí, galera. Bom, antes de começar a falar do episódio, eu tenho que comentar duas coisas que aconteceram nesse domingo, um pouco antes do episódio sair, que me deixou mais hypado do que deveria. Que foi, primeiramente, a abertura, que foi lançada inteira no YouTube, que eu gostei bastante dela, tá bem maneira. Ainda mais pra mim que gosta bastante de ouvir o metal, ficou bem do caralho. Principalmente nesse momento aqui. E depois disso, como se já não bastasse, eu vi no canal oficial da Pony Canyon, eu nem sei se é assim que se fala, isso daqui. Você sabe o que é isso daqui? É a trilha sonora oficial do Kota Yamamoto. E o nome dela é Footsteps of Doom. Quando eu vi isso, esse canal postando a trilha sonora antes do episódio sair, a primeira coisa que eu pensei foi, puta que pariu, o pessoal tá tão orgulhoso dessa trilha sonora que eles resolveram lançar antes, e foda-se. Coisa que eles nunca fizeram. E mano, na moral, puta que pariu. Eu achei que o Kota Yamamoto já tinha me surpreendido com todas as outras trilhas sonoras que ele tinha feito. Splinter Wolf, Ashes on Fire, Fall of Marley, The Other Side of the Sea. Eu achei que ele já tinha me surpreendido nessas trilhas sonoras aí. Aí ele me manda essa... Eu falei assim, caralho, o moleque é bom, o cara é bom. Ele não é aluno do Hiroyuki Sawano à toa. Bom, agora sem mais enrolação, vamos direto falar do episódio, né? O episódio ele volta um pouquinho em relação ao episódio anterior. E nesse episódio, eles meio que reanimam a cena de luta entre o Grisha e a Frida lá na caverna. O que eu achei bem legal ver isso também nas mãos do mapa. E que eu acho, sinceramente, que ficou bem melhor do que do It Studio. Arrumei o cabelo, gostou? Vamos ser sinceros, a animação tá sensacional. Como dá pra ver na animação, o Grisha acaba levando a melhor por cima da Frida. Na real, a Frida toma um cacete do Grisha. E no fim, o Grisha morde a nuca dela e rouba o poder do Titã Fundador. E eu achei muito legal ver os olhinhos roxos do Grisha. E logo após isso, eu achei uma cena brutal, que eu acho que foi legal ter mostrado, mas eu fiquei até um pouquinho... Ai, caralho. Quando ele começa a matar as crianças, mata a mãe, mata o irmão pegando ele pela mão e amassando ele, eu falei assim, caralho, Grisha. Eu juro pra vocês que eu fiquei um pouquinho chocado. E é impressionante como que o Estúdio Mapa representa muito bem essa brutalidade. Eles censuram muito menos comparado com o que censuravam no It Studio. E eu acho isso um ponto bem legal. Por mais que eu não seja muito fã de gore e tudo mais, eu acho que pra você representar violência, ela não precisa ser tão gráfica. Mas nesse caso, eu acho que eles ficou bem legal. Não é legal o pessoal morrendo, é legal a... Vocês entenderam, vai se fuder aí vocês. Nós temos de novo a cena do Grisha se desculpando com o Zeke e aquela cena onde eles partem aquela ligação que eles estavam tendo entre as memórias, mostrando novamente assim Zeke e Eren nos caminhos. E no meio do diálogo entre o Zeke e o Eren, ele comenta que o Grisha, mesmo sabendo que não poderia usar o poder do Titã Fundador, ele ainda pegaria esse poder e passaria para o Eren. O que fica meio estranho, porque tipo, você fica pensando, o Grisha pede pro Zeke parar o Eren, mas mesmo assim o Grisha vai lá e passa o poder pro Eren, isso fica meio esquisito. Mas isso me leva a pensar que o Eren, ele manipulou o Grisha mais um pouquinho, e nós temos que pensar que o Grisha, ele já tá meio doido naquele momento, e ele descobre posteriormente que a muralha foi rompida e tal. Então ele passa esse poder pro Eren com a esperança, até com a cabeça meio ruim, claramente, com a esperança de que o Eren vingue a Carla, sua esposa. Enfim, ele ainda passa esse poder pro Eren, mesmo não querendo, porque o Eren mostrou um futuro para o Grisha. Um futuro que salvaria os Eldianos. O Eren só pôde manipular o seu pai porque o Zeke o levou para revisitar as memórias do Grisha. O Zeke se lembra que seu pai disse que o plano dele não daria certo e que o plano que iria se realizar era o do Eren. E o Eren confirma isso dizendo que ele viu isso há 4 anos atrás. Ele viu o próprio futuro através das memórias do pai dele. Aí a cena que é mostrada nesse momento é a cena da cerimônia, onde o Eren beija a mão da História. Resumindo, o Eren naquele momento, naquela cerimônia, ele viu o futuro que o Eren do futuro mostrou pro Grisha do passado. Ai, lá vem de novo. Calma, eu vou explicar isso, dá uma olhada.
Calma aí, galera, eu vou explicar isso com... eu vou desenhar pra vocês, basicamente. Não, tô brincando, vai ser melhor do que isso. O Eren da cerimônia, no momento em que ele beija a mão da Historia, ele se conecta às memórias de seu pai, certo? Naquele momento, ele vê tudo o que rola naquele dia. Ele vê Grisha destruindo a família real, o Grisha roubando o poder do fundador, e uma das coisas que ele vê, nesse momento, são as memórias que o Eren do futuro envia para o Grisha. Considerando que o Eren do futuro não mostrou tudo para o Grisha, o Eren do passado estava limitado a saber apenas o que o Eren do futuro havia mostrado para o Grisha. Ou seja, o Eren aqui, da cerimônia, sabia do futuro, mas não sabia de tudo o que aconteceria. Uma concepção errada que muita gente tem é achar que o Eren era um ser onisciente que sabia de tudo que iria acontecer. E não é nada disso. Nós podemos ver que ele não sabe de muita coisa. Ele não sabia quem era o martelo de guerra. Ele não sabia que o portador do martelo de guerra ficava no cristal no chão, e não na nuca. Ele não sabia que a Sasha ia morrer. E se surpreendeu quando a Pieck e o Galliard o emboscaram. E entre outros exemplos. Conseguimos perceber então que o Eren não sabia de tudo no futuro. A única coisa que ele sabia era sobre aquela visão. Ou paisagem, como ele mesmo diz. Então, bora lá, vamos voltar, né? Após o Eren contar que havia visto as memórias do futuro através do pai dele, o Zeke ordena na hora pra fundadora Ymir concluir o plano de eutanásia. E ela... vai. O Eren fica desesperado e tenta se soltar das correntes o mais rápido possível. Nisso, o Zeke até comenta que o Eren pode ter visto o futuro, mas mesmo assim não viu tudo e não sabe de tudo, comprovando o que eu disse anteriormente. E cara, eu achei muito boa a caracterização do Eren nesse momento, ele se esforçando até o fim pra sair daquelas amarras, quebrar aquelas correntes, os gritos, a dublagem e o Kikage, meu Deus do céu, esse cara é um deus da dublagem, ele manda muito bem. E cara, o Eren amassando as mãos na algema e saindo seus polegares, tipo meio que trupicando, caindo no chão e metendo o pé pra conseguir impedir a Ymir. E essa cena depois é interrompida pela abertura. E cara, uma coisa que eu tenho que dizer, sinceramente, é que o Estúdio Mappa tá mandando muito bem nessa season. Muito melhor do que eles fizeram na season anterior. Sinceramente, o trabalho tá 1000 vezes melhor. Eles estão utilizando muito bem as trilhas sonoras nessa season. Eles estão utilizando as cores muito bem. A animação também tá bem legal. Ao meu ver, eles estão fazendo um ótimo trabalho. Eu, sinceramente, não podia pedir mais. Talvez um pouquinho mais, Após a abertura, temos um flashback da Historia com a Frida, onde elas estão lendo um livro sobre uma menina chamada Krista, uma garota feminina e boa, que se preocupa e ajuda a todos. E nisso é mostrado que essa pequena garota no livro é a nossa fundadora Ymir, que é mostrada ali ajudando os outros em sua aldeia, vivendo em paz. Até que essa paz é interrompida com um exército eldiano chegando lá e queimando a vila toda, matando muita gente e pegando a galera como escravos. Um desses escravos sendo a Ymir. E é até meio brutal nesse momento, uma fila de gente mostrando que eles estão arrancando a língua e cortando fora, que é bem merda. E cara, mais uma pausa aqui só pra comentar sobre o visual que o mapa tá fazendo. As cores usadas nesse flashback, com um marrom mais acinzentado na cena inteira, pra simbolizar, sei lá, algo mais antigo, algo um pouco longe do que a gente tá vivendo agora. Mano, esse flashback inteiro da Ymir ficou maravilhoso, ficou lindo. Enquanto vai mostrando essa backstory da Ymir, as cenas vão intercalando junto com as frases da Frida, dizendo que a Historia deveria ser como essa garota, uma pessoa boa e gentil, que deveria ser amado por todos enquanto os ajuda. Isso diz bastante sobre a Ymir em si. Agora um pouco mais pra frente, dá pra ver que a Ymir parece que ela faz parte até de uma tribo meio viking e tudo mais, pela estética e tudo. Em algum de seus dias de escravidão, alguém deixa os porcos fugir. E o chefe dessa aldeia, no caso, o Fritz, pergunta a seus escravos quem foi o escravo que deixou os porcos fugirem. E todos, sem hesitar, apontam pra pequena Ymir, que não tem nem como se defender. Ali, ironicamente, o rei Fritz diz: "Você está livre." E aí a gente se pergunta, livre pra quê, né? Pra ser caçada, pra meter o pé pra correr o máximo possível. E é o que ela faz. Nessa hora eu senti muita pena da Ymir, coitada. Ela correndo desesperada, os caras perseguindo ela com um cavalo, dando flechada nela, junto com o cachorro. Nossa, é como se estivesse caçando um animal. Aí ela toma flechada, cai no chão, começa a chorar. Aí eu fiquei tipo, putz, mano, sacanagem, coitada dela. Aí a câmera meio que ela meio que foca numa flor. Uma flor branca, manchado pelo sangue de Ymir. Fazendo aquele paralelo que Shingeki faz desde o início da série, que é mostrar que o mundo, ele é bem cruel, mas ao mesmo tempo ele é muito bonito.
Em seu desespero, Ymir avista uma árvore gigantesca, com um buraco enorme em sua base. Ela entra lá para se esconder, claramente, e acaba escorregando, caindo nas profundezas dessa árvore. Chegando assim lá embaixo em um poço profundo, aonde nem a luz consegue tocar. Ymir vai afundando naquelas águas, perdendo seu fôlego, e lá no fundo dá pra ver alguma coisa nadando entre essas águas. E essa coisa, ou essa criatura esquisita, ela acaba se conectando a Ymir, causando assim uma grande transformação. E a Ymir ali se transforma em um titã gigantesco. Muito maneiro, por sinal. Após isso, devido a toda a mentalidade dela de escrava e tudo mais, ela acaba voltando pro Fritz e começa a servir ele como ela já fazia antes. Nesse momento é dito que ela construiu estradas, construiu pontes e que cultivou até terras inférteis, fazendo assim a sua tribo de Eldia crescer bastante, e isso dá início ao que foi o grande Império Eldiano. E o rei Fritz disse que, como recompensa por ela ter feito essas coisas maravilhosas, ela vai ganhar a semente dele, esse velho desgraçado, ruim, nojento. Enquanto isso, ela também era ordenada em ir para batalhas e aniquilar os Marleyanos. Conforme as cenas vão passando, nós vamos vendo o Império Eldiano triunfando sobre suas batalhas, seus números crescendo cada vez mais, suas estruturas crescendo, e cada vez mais temos ali uma Ymir, que ironicamente tem um poder absurdo, um poder maior do que o poder de qualquer um, porém impotente, sem fazer nada, sem responder, sem agir, apenas sendo passiva a toda aquela situação, obedecendo ordens do rei Fritz e dando à luz às filhas dele. É possível ver o quanto que o Império cresce, as construções ficam majestosas, e o quanto que cresce o número de soldados que eles têm. E até o rei ali tem as suas vestimentas diferentes, mostrando que ele tá mais poderoso, digamos assim, usando até uma coroa. Coroa essa que tem alguns símbolos eldianos que tem nas braçadeiras que eles usam em Marley. Aí chegamos na cena onde um dos Marleyanos que estava ali reverenciando o rei Fritz acaba pegando uma lança de dentro da areia e arremessa em direção ao rei. Porém a Ymir, ela entra na frente e toma essa lançada no lugar do Fritz, caindo assim no chão. Aí o rei, esse filho de uma puta, manda ela levantar, porque não é possível que uma lança derrubaria ela e que ela deve levantar porque isso que ela tem que fazer, porque ela é uma escrava e ela tem que voltar a trabalhar, e que ela servia pra isso, pra obedecer. A Ymir, assim, morre de vez. Mais ou menos. Parece que essa morte dela deu origem ao que nós conhecemos como os Caminhos, para assim continuar seguindo as ordens do rei Fritz e construir o mundo que ele queria, mostrando que mesmo morrendo, ela não conseguiu deixar aquele mundo para trás. O corpo de Ymir é fatiado em vários pedaços, e suas filhas pequenas, Maria, Rose e Sina, são obrigadas a comer cada pedaço de sua mãe, para assim herdar o seu poder, o que é uma cena extremamente brutal. Nesse momento que elas estão ingerindo as partes da Ymir, podemos ver mais 3 braços se ramificando daquela estrutura lá, a coordenada, representando ali as suas filhas herdando o seu poder. E também representando a conexão que a Ymir tem com elas depois, sendo elas as primeiras descendentes de Ymir. E logo depois vai mostrando que aquela estrutura vai tendo cada vez mais braços, o que pra mim representa a conexão de Ymir com todos os descendentes do seu sangue, todos os Eldianos, súditos de Ymir, sangues do diabo. Sobre o poder dos 9 titãs originais, eu imagino que ali as 3 primeiras filhas da Ymir fizeram o mesmo que fizeram com a mãe. Elas tiveram provavelmente 3 filhos cada, e cada uma ali, cada filho comeu uma parte do seu corpo e herdou talvez um poder de um titã, tá ligado? E o poder foi ali repartido em 9. Não se explica o porquê que o poder foi repartido em 9, e a gente apenas aceita porque sim, é isso daí, tá ligado? Sem maracutaia. O rei Fritz, em seu leito de morte, diz para as filhas continuarem passando esse poder dos titãs para frente, para assim o Império Eldiano, com o poder dos titãs, dominarem o mundo, mesmo após a morte dele, conforme ele queria. E nesse momento é mostrado a Ymir trabalhando como uma escrava nos caminhos, moldando titãs colossais que fizeram parte das construções das muralhas. Nós descobrimos que pelo fato do Eren ter tocado a Ymir e abraçado ela, ele conseguiu ver a sua história. Nós estávamos vendo todo esse background da Ymir através do Eren. E quando o rei Fritz diz que os Fritz, com o poder dos titãs,
dominaria o mundo pela eternidade, o Eren interrompe gritando que ele vai acabar com isso. Ele vai pôr um fim nesse mundo. Nesse momento que o Eren diz que vai acabar com isso, eu não acho que ele esteja se referindo apenas a acabar com o mundo igual ele quer, e sim também acabar com esse mundo ideal do Fritz. Um mundo onde a Ymir continue ali sendo uma escrava do sangue real. O Eren diz ali que a Ymir não é uma escrava, não é uma deusa, e sim apenas uma humana, que ela não precisa se curvar a ninguém, e que ela tem o poder de decidir. E assim o Eren dá duas opções para Ymir. Ou continuar ali sendo uma escrava do sangue real, como ela foi há 2000 anos, ou mudar tudo e dar esse poder para o Eren para que ele acabe com tudo isso. E nisso, lá atrás, o Zeke já tá em choque, gritando, e começa a correr, ordenando a Ymir para que ela obedeça às ordens dele e conclua o plano de eutanásia. O Eren pergunta se foi a Ymir que o guiou até aquilo, até esse momento. Ele pergunta se ela estava esperando por todo esse tempo, por 2000 anos, por alguém. A trilha sonora começa a tocar, os cortes ficam mais lentos e você já sabe onde isso vai dar, né? Bom, o Eren, diferente do Zeke, não estava vendo a Ymir como um objeto, como uma ferramenta para fazer o que ele queria, e sim como uma pessoa, e deu para ela o direito de escolher. Acho que por conta desse incentivo, a Ymir resolveu pela primeira vez desobedecer o sangue real e ir com Eren. Nós vemos a Ymir pela primeira vez mostrando seus olhos, mostrando a sua expressão facial. Ela está com um olhar de raiva, de tristeza, de angústia, e assim ela decide dar o controle total do Titã Fundador para o nosso Eren Yeager. Eu imagino que ela tenha ficado desse jeito por estar ali aceitando o plano de alguém que não é de sangue real, causando assim um conflito em sua mente. E além de tudo, aceitando o plano do Eren, que é um plano amedrontador. Nesse momento voltamos ao plano material, e temos ali o parasita se conectando à cabeça do Eren. E temos ali, após isso, o olhinho do Eren mexendo e caindo aquele raio lá na porta de Shiganshina. E esse raio, puta que pariu, ele meio que tipo ramificando e passando pelo chão, bicho. Aí logo após isso, as muralhas começam a rachar e os pedaços começam a cair, revelando o olho de um colossal e depois ele por inteiro. E as muralhas começam a se quebrar, e elas se quebraram muito mais do que eu imaginei que elas iam quebrar. Elas vão explodindo aos poucos, uma por uma, assim. E é mostrado os colossais aparecendo atrás daqueles escombros, e caralho, ficou muito doido. E é mostrando muralha quebrando, muralha quebrando, muralha quebrando, e não resta mais dúvidas. O estrondo começou. Vemos ali a maravilhosa e amedrontadora transformação do Titã Eren, que foi tão bonita, tão bem feita, cara. O Eren vai crescendo igual a cobra, fica gigantesco, mostrando quão enorme que aquela transformação dele é. Temos ali então a visão do Armin e da Mikasa, vendo o Titã enorme na frente deles. E a Mikasa comenta que aquele Titã saiu da onde o Eren estava. O Armin percebe que o Eren, no fim das contas, estava ali lutando com eles, estava do lado deles, porque ele ativou o estrondo. É engraçado que os dois mal conseguem conversar direito, devido ali aos passos dos colossais, às pedras caindo, a destruição toda acontecendo. O Armin percebe que também a Muralha Maria ali atrás havia sido desfeita, os colossais também estavam andando. E aí ele percebe que tem alguma coisa de errado, porque considerando que é para atacar apenas a Aliança em Marley, não é necessário tantos colossais ali. E ali ele percebe que as coisas estão caminhando para algo muito além. Nisso o Eren puxa todos os Eldianos para os caminhos e começa a avisar que o estrondo começou. Nos caminhos vemos todo mundo: Jean, Connie, Gabi, Falco, Reiner, Pique, Comandante Chades, temos até o pai da Anne aqui, mostrando que também existem Eldianos que não estão em Parades, Eldianos que estão fora de Parades principalmente. E só por curiosidade, temos também a Luísa, aquela menina que não para de seguir a Mikasa, o Das, aquele chato da primeira temporada que não parava de gritar, e o Samuel, que é uma das pessoas que estava ali na manutenção dos canhões com o Eren. Lá pro episódio 5 da primeira temporada, que acaba caindo da muralha e a Sasha acaba por salvar ele, jogando o gancho no pé dele. Temos também esse cadete que o Jean pegou pela gola da camisa, os pais e a família da Sasha, e a História também, que não aparece no mangá. Nisso o Eren diz que, a partir daquele momento, que os titãs começariam a avançar para além daquela ilha. O objetivo dele é proteger Parades, a terra onde ele nasceu e cresceu, e que ele rejeita o desejo do mundo de eliminar todos em Parades. E no fim, focado em seu rosto, transformado por raiva e ódio, ele diz que todos os colossais pisotearão tudo, até que todas as vidas fora de Parades sejam exterminadas, e o episódio acaba nisso. Esse episódio foi muito legal,
e eu gostei bastante da forma com que as coisas foram representadas. Eu achei que o Strond ia ser uma bagunça de CGI, mas eu achei que os Colossais mesclaram muito bem no cenário. Ficou muito bonito, na real. As cores desse episódio estavam perfeitas em todos os momentos. Nos caminhos, na backstory da Ymir. E quando o Strond é ativado, aquelas cores mais avermelhadas, alaranjadas. Tá lindo, 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 lindo. Eu acho que não poderia ficar melhor. Mas eu tive algumas coisas também que eu não curti muito nesse episódio. Uma delas sendo o próprio Parasita. Eu gostei dele quando ele estava ali na água com a Ymir, mas eu não gostei dele depois, conectando na cabeça do Eren. Eu acho que ele não mesclou muito bem com o cenário. E eu acho que essa é a minha única crítica. E eu acho que quando a Mikasa e o Armin estão tentando conversar, eu acho que a gente não deveria conseguir ouvir o que eles estão falando com o som deles abafado pelos passos dos Colossais. Eu acho que teria ficado melhor. Mas eu acho que essas são as únicas coisas que eu reclamaria do episódio. O resto, a dublagem está ótima, no ponto certo, a trilha sonora impecável, como eu já disse, então não tenho o que reclamar, cara, tá perfeito. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que tenham gostado dessa minha análise. E, de novo, se vocês gostaram, se inscrevam no canal e compartilhem para alguns amigos. Deixe seu like, comenta aí o que você acha do episódio, também pode comentar algumas sugestões de vídeos que eu posso ver o que posso fazer. Então é isso, galera, um grande abraço para todo mundo, até mais.